Aleluia! Glória a Deus. Muito boa noite a todos, a paz de Cristo. Alegria estar com vocês, uma alegria poder servi-los na mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. Quero mandar uma saudação especial para a turma que está no telão, esses heróis, que eu imaginei que eram heróis só de estar sem ar-condicionado. Apesar que a notícia é que aqui dentro está funcionando não, tá, gente? Para você que está aí fora não ficar com inveja. Assim que terminar de pregar aqui, eu vou dar um pulo aí no telão, orar com vocês também. Eu sei que no reino espiritual não tem diferença, mas pelo menos a gente passa a dar um oi para vocês aí no final. Para vocês também nos acompanham online, eu creio que Deus fará algo especial aonde você estiver. Creia nisso em nome de Jesus. Antes de compartilhar a palavra, quero aproveitar e divulgar para vocês. Acabamos de lançar, há poucos dias atrás, meu livro, que até então é o mais recente. O Cuidado do Corpo, Sabedoria Bíblica para o Bem-Estar Físico e Espiritual. Como eu pretendo falar do assunto, não vou gastar tempo tentando te convencer que o livro é importante. Eu espero fazer isso ao longo da mensagem. Espero que ninguém levante e vá embora antes de eu terminar. Porque às vezes quando a gente começa a falar do assunto, tem uns que dão glória a Deus, tem uns que fazem cara feia. Mas vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e no verso 29. Efésios, capítulo 5, verso 29. A respeito do livro, além de estar à disposição no final, por um preço menor do que o de capa, parcelado em até 12 vezes sem juros. Nós também vamos estar autografando, assinando os livros, para quem tiver paciência de ficar um pouquinho mais no final. Acho que era isso. Esqueci algo, Felipe? Não? Você pediu para eu falar bem de você, alguma coisa assim? Não, que eu não... Ok. Eu queria te agradecer por ter aceitado meu pedido de vir aqui. Eu queria que vocês me ajudassem, gente. O pastor Felipe não me chama. Ele fica achando que minha agenda é difícil e eu tenho que ficar me oferecendo. Eu passo vergonha sempre de pedir para vir aqui. Efésios capítulo 5, verso 29. O texto sagrado diz: porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Vou repetir mais uma vez. Porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Meu Deus, pedimos que o Teu Espírito ilumine os olhos do nosso entendimento, nos permita mais do que ter mera, ó Deus, argumentação, arrazoar meramente humano, intelectual, natural. Nós oramos que a Tua palavra resplandeça no íntimo de cada um de nós, pela ação poderosa do Teu Espírito da verdade, para que ela cumpra o propósito pelo qual o Senhor a tem liberado, para que ela trabalhe em nós, para que ela produza não apenas, ó Deus, alinhamento doutrinário, um novo entendimento, mas que ela nos conduza a um lugar de resposta, que te honre, te exalte e te glorifique. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, está falando a respeito do relacionamento entre homem e mulher, e ele segue o paralelo do trato de Cristo para com a sua igreja. Ele diz que a mulher deve ser submissa ao marido, como a igreja deve submissão a Cristo. Ele diz que o marido deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E à medida que ele vai estabelecendo esse paralelo, ele entra no assunto que lemos no verso 29. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele. Outras versões, em vez de alimenta, diz o nutrem, né? E cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Então a ideia do cuidado do corpo aqui é apresentado como um paralelo de como Cristo cuida do seu corpo, que é a sua igreja. Mas nós podemos reconhecer que, enquanto nosso Senhor andou e caminhou por essa terra, Ele também cuidou do seu corpo físico. Ele não apenas cuida do seu corpo místico e espiritual, que é a igreja hoje, mas a mesma Bíblia que relata que Jesus teve fome, relata que Ele também comeu. A mesma Bíblia que relata que ele teve sede, relata que ele também bebeu. A mesma Bíblia que registra que ele cansava, também registra que ele descansava e dormia.
né, o que é mencionado como parte do descanso. E digo isso por quê? Porque existe uma mentalidade, infelizmente eu diria, até predominante, embora nos últimos anos a gente veja numa escala maior uma mudança de entendimento, de pensamento. Existe da parte de muitos de nós uma espiritualização do assunto da saúde, do cuidado do corpo, e que eu creio que Deus quer tratar conosco. O que eu quero compartilhar com vocês é fruto de um processo que já vem há mais de 15 anos acontecendo na minha própria vida. Como o apóstolo Paulo falou, com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Aquilo que Deus faz na nossa vida nos dá a autoridade para repartir, para transbordar, para compartilhar, né? E provavelmente muitos de vocês não me conheceram nessa época, que não tem muito material na internet dessa época, mas eu já cheguei a pesar 153 quilos. Né? Estou falando assim de cerca de 65 quilos, praticamente a mais do que eu estou hoje. Então, de vez em quando alguém fala, não, pastor, eu vi um vídeo outro dia na internet, da época que o senhor era gordinho. Eu falo, não, se você viu um vídeo na internet, já é a fase 2. Porque a fase 1 era os 153 quilos. E aí o que é que aconteceu comigo? Eu tive alguns problemas de saúde. Eu me lembro que mais ou menos em 2008, isso deve ter sido na virada de 2007, no máximo início de 2008, uma pastora muito amiga nossa, Rosela Infátio, lá da Itália, eu tinha estado ministrando com eles lá em 2003, 2005 e 2007. Eu lembro que ia na época mais ou menos a cada 2 anos. Então eu imagino que isso ou foi no final de 2007 ou início de 2008. Ela veio ao Brasil e junto com ela estava uma amiga, uma discípula da igreja dela, que coincidentemente também era médica. Essa médica, apesar de italiana, falava bem o português, então a gente conseguiu se entender muito bem. Quando elas entraram em casa e essa médica observou o meu tamanho, ela disse, pastor do céu, cada vez que eu te encontro, o senhor está maior. E ela falou assim, desculpa, eu sou médica, eu não consigo não tocar no assunto. Ela disse, eu fico preocupado com a sua saúde. O senhor tem feito check-up? Falei, tenho. Ela disse, quando foi o último? Falei, uns 2 meses atrás. Ela disse, e aí? Falei, aí que está tudo bem. Quando eu falei, está tudo bem, ela já me olhou com a cara de não acredito. Quando ela fez a cara de não acredito, eu já virei para minha esposa e falei, Kelly, pega os exames. Tipo assim, vamos esfregar na cara dela. Né? E quando eu falei, pega os exames, ela, não precisa. Eu falei, você está olhando com a cara que não acredita no que eu estou falando? Ela falou, difícil acreditar que o senhor com esse peso esteja bem, mas se o senhor está falando, eu não vou olhar exame nenhum. Ela disse, mas ainda assim ela deu uma cutucada. Colesterol, triglicérides, pressão, açúcar no sangue. Né? E ela foi perguntando, eu fui dando os resultados dos exames, e ela me perguntou assim, quem foi que fez, que conduziu esse check-up? Foi um cardiologista? Eu falei, foi. Ela falou, o que ele falou? Eu falei, olha, ele não estava muito feliz, não. Eu lembro dele jogando o envelope com os exames na mesa, aquele envelope rodando pela mesa, batendo no meu peito. E ele diz assim, digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Eu, nessa época, estava no que eu chamo da fase da espiritualização de tudo, exagerada. Eu penso comigo, some de Deus. Tipo assim, com quem que o senhor acha que está lidando? Né? Mas quando eu mencionei que ele falou isso, essa médica lá da Itália olhou para mim e falou, olha, desculpa, eu vou discordar do seu médico. Ela falou, o senhor não está tendo sorte, o senhor só está ganhando tempo. E ela disse, tem algo que eu aprendi, é bom que o senhor descubra logo. Ela falou, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro você usa, depois vem a fatura. A fatura sempre vai chegar depois. Ela falou, e o senhor está gastando muito. E daqui a pouco a sua fatura, a sua conta vai chegar e vai chegar alta. Quando ela falou isso, eu dentro de mim está amarrado em nome de Jesus. Todo bom crente, acredito que tem que espiritualizar tudo. Mas a verdade é que 1 ano depois dessa conversa, minha pressão disparou, eu tive que começar a controlar com medicamento. 1 ano depois do problema da pressão, estourou a diabetes e o açúcar estava também muito alto. Eu, assustado com aquilo, lembrando da história do cartão de crédito, que a fatura chegou, pensei, preciso melhorar as coisas. Então, no susto, eu comecei a perder peso. E eu fui baixando em um período de menos de 1 ano. Durante aquele ano, mas um período inferior a 1 ano, eu fui baixando, eu creio que eu perdi uns 27 quilos. Eu lembro até hoje, quando chegou em 126, dos 153 para 126,
a diabetes normalizou, o açúcar estabilizou, a pressão também estabilizou, e eu malandramente parei de emagrecer. Nunca mais subi daquele peso, mas também fiquei alguns anos sem descer, estacionado naquele peso. Eu teria um outro momento, onde Deus iria me levar para a fase 3, mas eu vou falar disso depois. Aos poucos, eu comecei a perceber, né, que muitos de nós sofremos do que eu quero classificar aqui de uma espiritualização exagerada. Nós espiritualizamos coisas que não deveríamos espiritualizar. Eu creio que alguns erram por não espiritualizar nem o básico que deveriam, mas outros de nós erramos por conta de outro excesso, que é espiritualizar também o que não deveria. Então, me deixe te dar um exemplo. Em Mateus, no capítulo 4, no verso 4, quando está sendo tentado pelo diabo no deserto, Jesus diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então ele está dizendo que como eu e você não somos apenas matéria, eu e você precisamos mais do que o alimento do corpo. Nós precisamos da palavra de Deus, que é o alimento para o nosso espírito. Mas nós também não podemos ir para o outro extremo, deixar, né, a ideia de que o corpo precisa do alimento de lado e dizer que nós também só vamos viver de alimento espiritual. Porque desde que Deus criou o ser humano, aliás, Deus diz isso para Adão lá no Éden, você pode comer de toda a árvore que há no jardim, mesmo tendo plena comunhão com Deus, antes do pecado, Deus olhou para o homem e disse: seu corpo precisa de nutrição. Então você não pode negar o alimento espiritual para um ser que não é só matéria, e você não pode espiritualizar tudo para um ser que também continua sendo matéria. Em João 3,6, Jesus explica: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Onde você nasce de novo, nasce espiritualmente, precisa de alimento espiritual, mas não deixou de ter carne e não deixou de ter necessidades em relação ao seu corpo que são naturais. É por isso que a Bíblia fala de não apenas alimentar, mas cuidar do corpo. Em Mateus, no capítulo 4, no verso 7, na mesma ocasião em que Satanás está tentando Jesus, ele diz o seguinte: pula do pináculo do templo. E aí ele cita um texto bíblico, Salmo 91, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, né? De maneira que você não tropece com o teu pé em pedra. Satanás estava citando Bíblia, mas Jesus responde: também está escrito. E aí nosso Senhor vai descarregar a Bíblia também para cima do diabo. E Jesus diz o quê? Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele não está dizendo que não há promessa de proteção na Bíblia, mas Jesus está dizendo que promessas de proteção não dão direito a mim e a você de simplesmente brincar com aquilo que é nossa responsabilidade. Ela não nos dá o direito de sermos desprecavidos. Em Deuteronômio 22:8, Deus diz: quando você construir uma casa e ela tiver um terraço, você vai fazer um parapeito. E Deus diz: para que ninguém caia de lá, porque senão a culpa do sangue vai ser sua. O Deus que na Escritura promete que nos guarda e protege, também nos manda tomar medidas de segurança e proteção. Ele diz: se você não fizer a sua parte, eu vou requerer o sangue de você. Você é o responsável, você é culpado. Então, a mesma Bíblia que diz lá no Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, ela não está dizendo que porque Deus guarda a cidade não precisa de sentinela. E muitas vezes a gente não sabe combinar. Tem gente que só quer botar confiança na sentinela e não confia em Deus. Tem gente que espiritualiza, às vezes demais, e não faz o mínimo que deveria. E muitas vezes eu percebo o desafio que nós temos, principalmente quando vamos falar da área de saúde. E principalmente se vamos tocar no assunto, né? Quando a gente está falando a um público que crê no mover de Deus, que crê no sobrenatural. Porque muitas vezes nós espiritualizamos o que não precisa. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 23, Paulo diz o seguinte ao seu discípulo: não beba água somente, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Ninguém vai duvidar o ministério de cura que Paulo tinha, ninguém vai questionar ou colocar em xeque se o sobrenatural estava com ele ou não, mas ele não mandou Timóteo nem orar por aquela enfermidade no estômago. Alguns estudiosos acreditam que a água não era de boa qualidade na região, que ele está mencionando a inclusão de um pouco de vinho como efeito terapêutico, mas independente da gente reconhecer que a água era ou não problemática, que só lendo o texto não dá para ter certeza, ele está mencionando enfermidades que precisavam de terapia natural. E ele está dizendo que você pode resolver algumas questões naturalmente, não precisa espiritualizar tudo.
E muitas vezes, porque a gente acaba não prestando atenção em algumas dessas coisas, nós podemos migrar para alguns assuntos que eu diria acabam se tornando desnecessariamente problemáticos na minha e na sua vida. Em Atos, no capítulo 27, no verso 21, quando Paulo está naquele navio que acaba depois naufragando, vai parar na ilha de Malta, eu brinco que ele levanta para fazer o papel da mulher no casamento. Qual é? A maioria dos casados aqui, dos maridos, sabe. Se a mulher dá um conselho e você não ouve, é uma grande probabilidade dessa história terminar como? Com ela dizendo, eu falei, eu te disse. Né? E eu brinco que Paulo levanta para fazer o papel da esposa. Ele diz o seguinte, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Antes da viagem, Paulo disse, senhores, vejo que a viagem vai ser danosa, né? Trabalhosa, com dano não só para o navio, para a carga, risco para as nossas vidas. Mas a Bíblia diz que o centurião responsável dava mais ouvidos ao que o piloto e ao dono do navio diziam do que a Paulo. E agora, quando a coisa está na iminência de realmente complicar, Paulo diz, vocês tinham que ter me ouvido. Para quê? Para evitar esse dano e perda. E eu quero destacar, evitar esse dano e perda. Porque muitos de nós não prestamos atenção, escolhas erradas fazemos. E quando as consequências vêm, a gente ainda quer espiritualizar e dizer, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. E deixe-me dizer algo, depois de mais de 30 anos de pastorado, eu posso te garantir que a maioria dos danos e perdas que os crentes estão vivendo poderiam e deveriam ter sido evitados. E muitas vezes não estão sendo por falta de sabedoria da nossa parte. Por falta de dar atenção ao que Deus, de alguma forma, seja usando pessoas ou por meio da sua palavra, está tentando falar ao meu e ao seu coração. Quando eu era ainda recém-casado, então isso deve fazer em torno dos 27 anos, porque eu já estou há mais de 28 casado, eu lembro que foi quando o Kelly e eu fomos fazer a primeira mudança. Normalmente, naquela época, era assim, 1 ano de contrato de aluguel, a gente mudava. Né? Eu lembro que primeiro nós fomos morar num apartamento, depois a gente diria que vontade de ter uma casa e um quintal e um cachorro. Depois a gente dizia que saudade do apartamento. Depois a gente dizia que saudade do quintal. Eu lembro que início de casamento você muda bastante, você não está muito preocupado com estabilidade, como depois com o tempo vai ficar. E eu lembro que numa dessas mudanças eu peguei uma caixa, e a caixa era muito pesada. Mas eu não calculei que ela estava muito além das minhas forças. Então, na hora de pegar, eu só percebi que era pesada, eu tive todo o cuidado de flexionar bem as pernas, ter a postura correta com as costas. E quando eu fui carregar aquela caixa, que era aquela caixa das cerâmicas, né? Eu não sei como que vocês chamam aqui, mas o prato, a louça, aqueles presentes bons que você ganhou, que você fica esperando no casamento, um dia especial, você não usa toda hora. Então, a gente, com 1 ano de casado, tinha muito daquelas coisas que não tinha nem usado ainda, mas era o xodó da Kelly, minha esposa. E quando eu peguei aquilo e comecei a carregar e dei os primeiros passos, eu vi que eu não suportava o peso. Mas a essa altura não adianta jogar no chão, porque se eu quebrasse a louça, só Deus sabe o que poderia acontecer. Então eu tentando salvar a louça, eu abaixei rápido, sem o cuidado que eu tive na hora de levantar. Resultado, eu lembro de ter ouvido o estalo das minhas costas na hora que eu abaixei. E eu já não conseguia mais levantar. 2 hérnias de disco seríssimas. Eu fiquei 15 dias sem conseguir sair da cama, 1 mês com dificuldade de andar, porque elas começaram a pinçar o ciático. O negócio foi tão feio que eu implorava para o médico. O ortopedista estava me atendendo, era da igreja, eu implorava para ele me dar morfina, para você ter uma ideia do nível de dor que eu estava sentindo. Ele um dia olha para mim e falou, pastor, vou ser honesto com o senhor, nem cirurgia resolve o seu problema. Isso aí foi mais sério do que o senhor imagina. Então eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, ou o senhor aparece com uma dessas histórias que conta no púlpito, ou o senhor vai ter dificuldade de mobilidade o resto da vida. Eu falei, pois você vai ter uma dessas histórias que eu conto no púlpito. 6 meses depois, minhas costas estavam curadas por intervenção de Deus. Eu tive 3 intervenções parecidas, porque eu voltei a ter outros tipos de problemas, e por 3 vezes Deus me curou. Na terceira, eu lembro do Espírito Santo falar assim, eu não vou suspender para sempre as leis da natureza em seu favor. Eu, honestamente, não posso dizer para você que eu entendi tudo no dia, mas eu sabia que ele estava me dando algum tipo de ultimato. Eu sabia que era alguma ameaça, alguma correção, mas, honestamente, aquilo não estava claro, porque durante muito tempo a minha forma de pensar foi errada.
E muitas vezes nós, os que cremos no sobrenatural e temos visto e vivido os milagres, a gente dá uma exageradinha a mais do que os que não vêm. Eu lembro ainda garoto, meu pai dizendo, citando João 11:39, quando Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele lhe dá uma ordem, tirai a pedra. E meu pai dizia, o que só Deus pode fazer, que é ressuscitar morto, ele nunca vai terceirizar, porque a gente não pode. Mas o que nós podemos fazer, que é rolar pedra, ele não faz questão nenhuma de fazer no nosso lugar. Eu nunca relacionei o que ele falava com o que eu vou pregar nessa noite. Mas eu precisei passar por um processo, né, de conserto da minha forma de pensar. E a primeira coisa ligada à saúde foi Deus me confrontar nesse assunto do que eu estou chamando aqui e definindo de espiritualização exagerada. A segunda coisa que Deus começou a trabalhar comigo é um outro conceito de responsabilidade que muitos de nós temos em relação à morte e o dia da partida. Eu lembro de pessoas que vinham chamar a minha atenção, preocupadas com o meu peso. O peso é só um dos indicadores de falta de cuidado. Tem gente que não está com problema de peso, mas a saúde está complicada. Agora, não adianta dizer que a gente está com excesso de peso e que não vai dar problema. Daqui a pouco eu mexo nesse assunto de novo. Mas eu lembro que um irmão veio me confrontar, falou, Subirá, pelo amor de Deus, nós não podemos te perder. Você tem que viver bastante, filho. Você tem um dom para servir o corpo de Cristo. Olhei para ele e respondi, citando Paulo, para mim o morrer é lucro. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Aí ele olhou para mim e falou, se tu der a sorte de morrer. Falei, como é que é? Ele falou, não, porque gente que não se cuida que nem você, normalmente termina numa cama e não morre. Não morre e ainda fica azarando a vida de todo mundo da família que tem que ficar cuidando. E aí aquilo me chocou, porque eu nunca tinha pensado nessa hipótese. Eu só imaginava que um dia caiu o disjuntor, desligava alguma coisa, você estava lá no céu e simplesmente partiu dessa para uma melhor. Mas, de repente, parar para pensar que eu poderia estar gerando uma situação complexa foi novidade para mim até aquele momento. Eu sei que muitas vezes eu dizia para alguns, né, gente, a hora que estiver aqui, nós vamos embora e está tudo bem. E um dia alguém me falou, cara, não foi bem isso que Paulo falou lá em Filipenses, não. No mesmo texto que você está citando, que diz que o morrer é lucro, que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, ele diz, mas, se ficar mais tempo, me permite ter mais fruto do meu trabalho no meio de vocês, Paulo diz, eu escolho ficar. Em outras palavras, o que ele está dizendo? O céu pode esperar. Nós vamos ter a eternidade toda, gente, para usufruir do céu. Mas você só tem essa vida para cumprir o seu propósito. E aquilo que Deus tem para fazer através de você. A sua única chance e oportunidade é nessa pequena janela de tempo, dentro de toda a eternidade, enquanto você está aqui, nessa terra, nessa vida. E, de repente, nós começamos a abraçar mensagens como essa, né? Quase como se o dia da morte fosse um pré-determinismo, um fatalismo da parte de Deus. Aliás, em mais de 30 anos de pastorados, tem uma frase que eu ouvi ser repetida em velório, da boca de crentes e não crentes, pois é, quando chega a hora de alguém partir, não há nada que possa ser feito. E nós precisamos questionar esse tipo de crença no nosso meio. Porque Eclesiastes, capítulo 7, verso 17, diz assim, não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Se é uma hora inflexível, que não muda, por que é que Deus diria na sua palavra que pelo nosso comportamento nós podemos morrer antes da hora? Aliás, há textos e promessas, como a que Paulo cita aos Efésios, quando ele menciona um dos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. Há princípios que se eu e você cumprimos e praticamos, a Bíblia diz que nós vamos viver mais. Há outros, se nós quebramos, ela diz que nós vamos viver menos. Então, se é possível viver mais ou menos com escolhas que fazemos, de onde que nós tiramos? Que tem um dia inflexível. E que a gente não tem responsabilidade nenhuma em relação a isso. Mas, de alguma forma, talvez seja uma extensão dessa mentalidade de espiritualidade exagerada, a gente também erra em relação à maneira de pensar o dia da nossa partida e a responsabilidade que a gente tem. Mas, pastor, se a Bíblia diz que pode morrer antes da hora, então tem pelo menos uma hora ideal, generalizada para todo mundo? Sim. Jó capítulo 5, verso 26 diz, em robusta velhice você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. O que é o tempo certo? Não adianta recolhê-lo verde, é na hora que ele está maduro. E a fase onde somos considerados maduros, genericamente,
Podemos falar de exceções, temos o caso de mártires, né? Mas genericamente é a robusta velhice. Aliás, o livro de Jó diz no capítulo 42, no verso 17, e assim Jó morreu após uma longa velhice. Em 2013, quando eu estava assim na iminência de passar da fase 2 para a fase 3, eu lembro de um pastor que veio me confrontar e ele me perguntou: você conhece, já ouviu falar de um evangelista escocês chamado Robert Murray McCheyne? Falei, já ouvi falar. Ele falou, você conhece a frase mais célebre dele? Falei, olha, conheço várias, citei algumas nos meus livros, não sei dizer se alguma delas é a mais célebre. E quando eu falei isso, ele falou, se você não sabe, você não conhece. Porque a frase célebre dele é a que ele disse no Lei de Morte. Ele disse para mim, detalhe, ele morreu com 29 anos de idade. O homem que chacoalhou a Escócia, um dos maiores avivalistas que a Escócia já teve, no Lei de Morte, aos 29 anos, diz, abre parênteses, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso levar a mensagem. Basicamente, esse homem estava dizendo, se eu tivesse cuidado da minha saúde, eu teria condições de cumprir o propósito. Mas porque eu não cuidei da saúde e matei o cavalo, eu não tenho condições de levar a mensagem. A pergunta a ser feita é, será que eu e você entendemos a responsabilidade que temos de dizer o céu pode esperar? Nós vamos ter a eternidade toda para usufruir, gente. Mas nós só temos uma chance de cumprir o plano e o propósito de Deus para a nossa vida, é aqui e agora. E muitas vezes a forma e a maneira como nós lidamos com isso acaba sendo ou se mostrando equivocado. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai abordar o assunto do corpo. Primeiro ele está falando a respeito, né, lá no verso 13, de que Deus fez o estômago para os alimentos para o estômago, é o que nós podemos chamar de uma criação casada, uma coisa foi feita para outra. Mas ele diz, mas Deus destruirá tanto um como o outro. Mas no verso 14 ele diz, no final do 13, porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. No 14 ele diz, Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará pelo seu poder. Quando a Bíblia fala do corpo, não fala apenas do aqui e agora. Eu sei que a Bíblia diz, tu és pó e ao pó de voltar, e a Bíblia fala que essa carne vai se decompor, mas a mesma Bíblia que fala disso, promete que esse corpo será ressuscitado, e ele viverá por toda a eternidade, desfrutando da plenitude de redenção, que no final das contas nos aguarda em Cristo Jesus. E a Bíblia nos chama a ter uma maneira de olhar para o corpo, que foca esse propósito. E diz, o estômago foi feito para receber e digerir os alimentos foram feitos para ser digeridos no estômago, e diz, o corpo foi feito para o Senhor. Ele não está dizendo que Deus existe para o corpo, mas ele está dizendo que no nosso relacionamento com o Senhor, Deus irá preencher o corpo, que é o templo do Espírito. É com esse raciocínio que, a partir do verso 15, ele começa a questionar o comportamento de moralidade de muitos cristãos. Isso era algo que estava se repetindo na igreja de Corinto. Verso 15, vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então, no 18, Paulo diz, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Agora vem a pergunta, 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês? E que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Outra tradução diz, vocês não são de vocês mesmos. Por que não somos nós mesmos? Verso 20, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Como que se glorifica a Deus com o corpo? Não é apenas a dança na hora do louvor e adoração. A Bíblia está falando de um culto de santidade. Quando eu tenho entendimento de que o corpo não é meu, é propriedade de Deus, porque redenção é um ato de compra, Deus o comprou. E eu entendo que é mordomia, é eu ser responsável por cuidar de algo que não é meu, mas é de Deus. E eu, com o conceito correto de mordomia, zelo por aquilo que é de Deus. Então, o meu cuidado com o corpo se transforma num ato que glorifica a Deus. Agora, a pergunta é, esse cuidado com o corpo é apenas mantê-lo longe da imoralidade?
Ou quando a Bíblia fala do cuidado com o corpo, envolve algo mais? Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo um pacote de coisas que está relacionado ao cuidado do corpo, que envolve esse culto de santidade, mas que não pode ser negado. E eu gostaria de compartilhar 4 áreas aqui, que Deus me corrigiu muito nos últimos 15 anos. A primeira delas, ponto de partida, foi a área da alimentação. Muitas vezes nós não paramos para pensar o como esse assunto ligado à comida, à alimentação, se mescla com o mundo espiritual. Mas vamos pensar um pouquinho. Onde foi que o homem primeiro caiu e sucumbiu? Qual foi a primeira tentação que originou a queda lá no Éden? Está relacionado com o quê? Comida. A proposta em si não era meramente comida, mas vem mascarada com ela. Por que é que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura? Por causa de um prato de comida. Números 11, por que é que o povo tem saudade do Egito e quer voltar para o lugar da escravidão? Deus tirou. Por causa da comida. Onde que Jesus, primeiramente, foi tentado no deserto por Satanás? Transforma essas pedras em pães. No entanto, o último Adão, diferente do primeiro, não sucumbiu. Mas você vê a tentativa de Satanás começando exatamente por ali. Paulo diz em Filipenses 3, está escrevendo para os crentes, de pessoas cujo Deus é o ventre. Ele está falando de um ídolo, de um falso Deus da nossa vida, e relaciona isso com a nossa inclinação ao tempo todo querer encher a barriga. Então, nós não podemos simplesmente olhar para isso e dizer, é um assunto que não é delicado. Obviamente é. Nós não podemos dizer que a comida em si seja errada, mas que a forma de lidar com ela, ela é delicada. Eclesiastes, capítulo 10, verso 17, diz assim, feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazer as forças e não para se embriagar. Basicamente, quando a gente olha lá no Éden, Deus não criou o alimento apenas visando a nutrição. Ele poderia ter feito isso sem nos dar um paladar, que tem uma capacidade incrível. Ele poderia ter feito isso criando um único fruto que tivesse todos os nutrientes que o corpo precisa. E aquele fruto ia ter o mesmo tamanho, o mesmo cheiro, a mesma cor, a mesma textura, o mesmo sabor, né? Mas não, Deus caprichou. Você vê toda a diversidade de frutos, cores, sabores, cheiros, tamanhos, texturas, frutas sazonais. Você fica esperando a estação voltar para poder dizer agora é hora de comer aquilo de novo. Então é evidente que Deus, além de nutrição, também estava nos oferecendo prazer. Mas o problema é que muitas vezes a gente olha para alguns prazeres e diz, não, isso aqui é muito errado. Mas o crente, de alguma forma, ele tem uma compensação. E tem outros que ele fala, isso aqui não tem nada de errado. Eu lembro de um médico que um dia falou para minha mãe, falou, olha, vocês crentes não fumam, não bebem, mas come que é um negócio. Ele falou, parece que tudo que vocês veem de errado nas outras coisas, vocês não vêem nada de errado na comida e não existe limites. Então, qual é o ponto? Quando a Bíblia está dizendo, feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa para refazer as forças, e não apenas para se banquetear, significa que nem toda refeição é banquete. A gente não pode tratar toda a refeição como se fosse banquete. De vez em quando os banquetes são importantes. E talvez você possa escolher um momento do dia que você diz, esse eu bato com mais intensidade. Mas, de alguma forma, a gente não pode olhar para toda a oportunidade dizendo que toda hora é tempo de festa. E sabe, quando Jesus envia seus discípulos, ele diz, comei de tudo o que puser diante de vós. Durante muito tempo eu acreditei que ele tinha dito para comer tudo, filho. E demorou para eu descobrir a diferença entre comer de tudo e comer tudo. E eu literalmente comia tudo que botasse na frente. Um dia eu queria repetir, e meio envergonhado, porque ninguém estava repetindo, eu quis dar base bíblica. Eu falei, gente, acho que eu vou pegar mais um pouco de comida, porque quando o anjo acordou Elias, mandou ele comer de novo, então é bíblico repetir. Quando eu falei isso, não falou, mas depois ele andou 40 dias. Quanto é que você vai andar depois de repetir? Eu lembro que eu olhei para ele e falei, ignorante, não sabe brincar? Mas, de alguma forma, a gente sempre quer espiritualizar mais do que precisa. E Deus começou, em primeiro lugar, a tratar comigo questões ligadas à quantidade. Mas depois ele começou a tratar comigo elementos ligados à qualidade dos alimentos. Se você puder, me acompanha rapidinho, em 2º livro de Reis, capítulo 4, a partir do verso 38. Romanos 15, 4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito.
1 Coríntios 10:11 diz que essas coisas que aconteciam com a nação de Israel estão lá na Bíblia, foram escritas para nossa advertência e para nosso exemplo. E aí, eu um dia estou lendo esse texto, 2 Reis 4, de 38 a 41, diz assim: Eliseu voltou para Gilgal, e havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então dele saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre. Estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada. É o que a gente chama de uma tradução por equivalência, não por literalidade. Ela tenta nos dar aquilo que a gente entende melhor. Mas o original diz que ele achou colossíntidas. Daqui a pouco a gente diz o que é isso. E colhendo os frutos, encheu sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Você pode repetir isso comigo? Diga, mesmo sem saber o que eram. Verso 40 diz: depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva às pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. A ideia do texto é muito mais falar de uma intervenção de Deus através de Eliseu do que o poder terapêutico da farinha. Evidente isso. Nós não sabemos como é que descobriram que aquele rapaz tinha colocado as colossíntidas na panela. A Bíblia diz que ele não sabia o que era. Pode ser que alguém, quando experimentou, reconheceu o gosto. Pode ser que alguém começou a passar mal. O que eram as colossíntidas? Elas tinham um efeito laxante. Em pequenas doses, elas tinham uso terapêutico, especialmente para quem estava passando mal do intestino. Mas em grande quantidade, ela podia levar uma pessoa a experimentar um sangramento intestinal até a morte. E quando alguém gritou morte na panela, não era exagero. Então, eu não sei se alguém percebeu o sabor. Eu não sei se alguém já tinha começado a passar mal, ou se, porque era um grupo de profetas, alguém teve a revelação antes do problema acontecer. Porque dos profetas você pode esperar tudo. Aliás, você sabe como os profetas se cumprimentam quando encontram? Um olha para o outro e diz: você está bem, e eu como estou. Nunca pergunta, né? É um revelando o estado do outro. Então, pode ser que algum deles teve uma revelação. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu lembro de estar lendo esse texto e o Espírito Santo fala comigo: qual o paralelo entre esse texto e a realidade de vocês hoje? Primeira coisa que eu pensei, falei, não faço a menor ideia. Então o Espírito Santo me fez outra pergunta: por que a morte foi parar na panela? Falei, essa aí eu sei responder. Por causa da ignorância desse miserável, que botou lá o que ele não sabia o que estava botando dentro da panela. E nessa hora que eu falei da ignorância dele, o Senhor falou no meu coração: e quanto à ignorância de vocês, não tem colocado morte no prato e na panela de vocês. A maioria de nós não tem noção do que a gente come quando está ingerindo alimentos processados, industrializados. A gente tem noção do tanto de corante, conservante, saborizante, a lista dos antes é gigantesca. De quanta coisa errada a gente come e do dano que muitas vezes nós estamos fazendo ao próprio corpo. Mas de alguma forma a gente acaba, às vezes, só espiritualizando a coisa, como se eu e você não tivéssemos responsabilidade. E Deus começou a tratar comigo nessa área. 1 Coríntios 10, 31, dos versículos que eu mais declarei na última década e meia. O texto diz: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu, durante muitos anos, eu não comi, não bebi para a glória de Deus. E eu não tenho nenhum bom sentimento quando eu admito isso, a não ser tristeza e arrependimento de não ter entendido isso antes. E nós precisamos entender, né, o cuidado do corpo. Ele começa pela alimentação. Segunda coisa que Deus me chamou a atenção foi a questão do sobrepeso. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 16, e um dia eu estava lendo esse texto assim, na minha leitura corrida, não era nada programado. E aí eu vejo Paulo falando o seguinte: se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não tem ninguém. Então Paulo começa a falar no verso 3. Socorra as viúvas, são verdadeiramente viúvas, ou seja, que não tem arrimo de família, que não tem filhos nem netos que cuidem delas. As que tinham familiares, a família deveriam exercer cuidado e recompensar os progenitores. Mas as que não tinham arrimo de família, não tinham familiares para cuidar, então a igreja, como família da fé, iria abraçá-las.
Mas Paulo está dizendo que as que tinham família tinham que ser socorridas pela própria família, diz, para que a igreja não se sobrecarregue. E quando eu li isso, o Espírito Santo falou no meu coração, nenhuma sobrecarga é sábia. E eu lembro que eu parei. Falei, ele vai falar comigo alguma coisa importante. Só que esperava uma revelação sobre a igreja, sobre o ministério pastoral. E eu fiquei esperando. Falei, pode falar, senhor. E ele falou assim comigo, nem a sua sobrecarga de peso é sábia. Gente, parece uma coisa simples hoje. Mas foi como se assim, a noite virou dia, a luz entrou. De repente eu parei para pensar coisas que eu nunca tinha pensado. Se você constrói um prédio com uma estrutura de andares maior do que a capacidade do alicerce dele suportar, o que é que vai acontecer? Vai ruir, vai desmoronar. Porque não adianta você botar mais peso naquilo que não tem estrutura para suportar. Se você sobrecarrega um carro, e não importa se estamos falando do automóvel de passeio, de um utilitário com uma caminhonete, ou até mesmo um caminhão, e você bota mais carga do que ele suporta, provavelmente você vai comprometer, não é só a suspensão, você pode comprometer o próprio carro. Se você bota numa embarcação mais peso do que ela suporta, provavelmente ela vai sucumbir, naufragar. Mas de alguma forma a gente passou a acreditar que tudo bem se o nosso corpo carregar muito mais peso do que aquilo que ele foi projetado para carregar. E a gente não tem noção dos danos que nós estamos produzindo. E foi só nesse dia que eu entendi o que Deus falou quando me curou a terceira vez de um problema na coluna. Na primeira, eu estava carregando mais peso do que deveria, não no corpo, eu ainda não estava tão grande. Nas outras duas, eu já estava carregando peso no corpo extra. E muitas vezes nós queremos que Deus fique resolvendo aquilo que a gente não quer resolver. Não demorou muito tempo, eu comecei a ter problemas nos joelhos, nas costas, porque as nossas juntas são as primeiras a gritar, e reclamar e protestar. Mas o problema é que quando você começa a carregar muito peso, você não vai ter problema só nas juntas. É só uma questão de tempo. Os problemas vão se manifestar em muitas outras áreas. Então, quanto maior é o nosso corpo, que precisa ser irrigado e bombeado com sangue, mais o coração trabalha. E o coração de todo mundo tem sobrepeso, vai hipertrofiar, ele vai trabalhar mais. Nós vamos ter problema de pressão alta. É uma questão de tempo. A obesidade está tão relacionada hoje em dia com a diabetes, que os médicos já criaram uma expressão conjunta, eles estão chamando de diabesidade. Fala de obesidade com diabetes junto. Então, a maioria de nós não para pensar numa conta que vai chegar. E sabe, às vezes a gente até pensa que é sábio ter uma reserva e uma margem financeira para o final da vida, mas não investe numa margem de saúde para desfrutar aquilo que guardou depois. E eu e você precisamos olhar a longo prazo e perguntar o que é que nós estamos fazendo com esse corpinho que não é nosso, que é de Deus. Essa foi a segunda área que Deus me corrigiu. Eu lembro que eu baixei de peso da fase 1, dos 153, até a fase 2, 126. Quando resolveu diabetes, pressão alta, eu falei, está tudo bem. Como se eu não tivesse ainda sobrecarregando o corpo, só porque não estava sobrecarregando tanto quanto antes. Viria uma segunda correção, e daqui a pouco eu falo dela. Terceira área que Deus me chamou a atenção, descanso. Pensa no hiperativo. Eu sempre disse para todo mundo que dormir era perda de tempo. Eu lembro que minha esposa ficava chocada de me ouvir falar isso, mas eu dizia para ela, se tivesse um comprimido que eu pudesse tomar, e com ele não ter a necessidade de dormir, eu tomava. Um dia o médico falou para mim, o comprimido já existe, graças a Deus que o senhor não tomou conhecimento dele. Porque eu sempre falei isso. Aí um dia eu estou numa conversa com o médico, falei, doutor, só não me peça para dormir 8 horas. Porque eu falei, passar um terço da vida dormindo é perder muito tempo. Ele olha para mim e diz o seguinte, você deve ser muito mais sábio do que o próprio Criador, não é verdade? Eu falei, como é que é? Ele falou, Deus criou o corpo com a necessidade de descanso de 8 horas. Mas você acha que tem um plano melhor do que o Criador. Ele falou, eu queria saber como é que você chegou ao ponto de acreditar que você sabe mais do que o próprio Criador. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu estava colocando em choque a sabedoria do Criador. Eu lembro que ele olhou para mim e falou, Luciano, alguma vez você já esteve num daqueles parques maravilhosos lá de Orlando, na Flórida? E fazia pouco tempo que eu tinha ido a primeira vez. E eu estava deslumbrado, falei, já tive. Ele falou, não é tudo lindo e maravilhoso? Eu falei, até demais. Ele falou, em algum desses parques que você foi lá, seja da Disney ou qualquer outro, você viu alguém dando manutenção ou fazendo limpeza? Eu falei, não. Ele falou, pensa bem. Pensei. Falei, não vi. Aí ele falou,
o parque não precisa de limpeza e manutenção? Eu falei, precisa, mas agora que você falou, eu nunca vi. Ele falou, você nunca viu porque eles limpam de noite, quando fecha. E a hora que ele falou isso, eu já entendi para onde ia a conversa. Ele disse, toda noite, quando você vai dormir, seu parque fechou. É hora de manutenção. Talvez você precise descobrir o que é que acontece quando você dorme, para você parar de chamar isso de perda de tempo. Porque limpar e dar manutenção na sua casa, você não considera perda de tempo. Aliás, seria um lixo viver lá dentro se não tivesse limpeza e manutenção. E por que você acha que o seu corpo pode viver sem? E, de repente, eu comecei a descobrir textos na Bíblia, como esse aqui, Marcos 6, de 30 a 32. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Ele mandou a turma expulsar demônio, curar enfermos, pregar o evangelho, e eles voltam com o relatório. O texto é assim, ele lhes disse, Jesus agora, falando com os discípulos, que ele mandou e que vieram com o relatório de um ministério poderoso. Ele lhes disse, venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. O mesmo Jesus que mandou essa turma para o ministério, diz, agora vamos sossegar um pouco, vamos tomar um fôlego, porque senão, como diziam os antigos, a rosca vai espanar e o parafuso vai perder utilidade. Então o mesmo Jesus que deu o trabalho, está dizendo para eles, vamos segurar a onda um pouquinho e descansar. Por quê? Eu e você precisamos descobrir, enquanto temos tempo, que o nosso corpo tem limites. Eu lembro que no início do ministério, um dia alguém falou para mim, você tira férias? Eu falei, o diabo não tira férias. Aí um falou, por isso que a vida dele é um inferno. e a sua vai ficar parecida se você não aprender a descansar. Mas eu ficava pensando, esse povo não tem amor no coração pelo perdido, pelo necessitado, né? Porque era uma fase que a conta do cartão de crédito, a fatura não tinha chegado. Quando a fatura começa a chegar, as coisas mudam. A última coisa que Deus teve que corrigir fortemente na minha vida. A primeira foi alimentação, a segunda sobrepeso, a terceira descanso. A quarta, que eu dei mais trabalho. Para não falar exercício físico, que assusta alguns, vamos falar assim, combater o sedentarismo. Fica mais bonito. A necessidade de movimento. Seu corpo foi criado, projetado por Deus, para ter movimento. Porque, diferente da nossa vida moderna, na maior parte desses milênios, a humanidade está aqui na Terra, se você seguir a conta desde Adão, a gente nunca teve tanto conforto como atualmente. As pessoas da antiguidade não tinham meios de transporte como nós temos. Não estou só falando de carro e moto não, gente. Nem bicicleta. A maioria, os poucos que tinham animais, usavam animal para o trabalho e para o transporte de carga, não para transporte pessoal. E quando você para pensar só no tanto que esse povo andava, é assustador. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro sai de Jope, onde ele tem aquela visão no telhado, e ele vai pregar na casa de Cornélio, em Cesareia. A Bíblia diz que ele fez o trajeto em 2 dias. Você sabe qual é a distância? 60 quilômetros. Qual foi a última vez que você deu um rolezinho de 30 quilômetros num dia? Não significa que eles andavam essa distância todo dia, mas para o cara ter o condicionamento para conseguir andar, ele tinha que andar bastante. Mesmo que aquilo fosse acima da média, ele não daria conta de andar os 30 se não costumasse andar pelo menos uns 10. Ou seja, se você pensar só no tanto que andavam, o movimento, ele já tinha uma vida muito diferente da nossa. Como eu disse, nosso corpo não foi feito para estar sem movimento. Quando era adolescente, eu caí de bicicleta, trinquei a rótula do joelho esquerdo. Tive que botar um gesso na perna durante 1 mês. Eu lembro quando tirei, pré-adolescente, eu devia ter uns 11, 12 anos de idade. Eu fiquei desesperado na frente do ortopedista, eu chorava na frente dele, eu dizia, o senhor fez alguma coisa errada. Ele dizia, por quê? E eu dizia para ele, porque eu não consigo dobrar minha perna. 1 mês ela parada, atrofiou. Ele falou, mocinho, deixa eu te explicar, você vai precisar de fisioterapia. Ele falou, se você observar uma perna está mais fina que a outra, e estava. Ele falou, isso é falta de movimento. O corpo não foi feito para ficar parado. E muitas vezes a gente não para pensar a diferença do estilo de vida. A modernidade trouxe muito conforto, mas tem só conta. Então as pessoas todas tiravam sustento da terra. Você acha que a vida tinha abundância de comida que tem hoje? Supermercado, tudo pronto, fácil, acessível, não era assim. Todo mundo tinha que plantar e colher, tinha que ter a sua galinha, a sua cabra, né? A maior parte das comidas eram produzidas ali com trabalho manual. Não existia essa indústria e o comércio da construção civil de hoje em dia.
todo mundo tinha que construir sua própria casa. Junta pedra, madeira, né? Fazia os seus próprios móveis, ou seja, em quase tudo, todo mundo tinha trabalho manual. Não existia um tipo de trabalho, como muitos de nós temos hoje, passar o dia inteiro numa cadeira na frente de um computador. Então, isso significa o quê? Que não existia sedentarismo. Agora, a partir do momento que você entende isso, hoje a gente fala de fazer exercício para suprir aquilo que a gente deixou de fazer no dia a dia. Então, quando se fala, não importa se a pessoa vai para a academia, se vai andar, se vai pegar uma bicicleta, quando se fala de fazer exercício, nós estamos tentando suprir aquilo que foi perdido. Agora, imagina que esse povo da época de Jesus não tinha o nosso problema. E ainda assim, olha o que Paulo escreve, 1 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. E diz, exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. De novo, eu vou fazer a observação. Estou lendo uma tradução aqui que é por equivalência. Ele diz, exercício físico tem algum valor. Já melhorou a frase. O original diz, o exercício físico é de pouco proveito. E por alguma razão, que eu não sei explicar qual, a vida inteira eu lia que ele não tem nenhum proveito. Não é o que a Bíblia diz. Paulo está dizendo que ele é de algum proveito. Outras traduções dizem, ele para pouco é proveitoso. Mas por que ele está dizendo que o exercício físico tem pouco proveito? Porque ele está comparando com a piedade. Ele diz, a piedade, diferente do exercício, tem a promessa da vida que é agora, terrena aqui, e da que há de vir, eternidade. A piedade não impacta só o seu hoje, ela impacta toda a sua eternidade. O exercício físico não vai impactar a sua eternidade, só o seu hoje. Na verdade, pela falta de exercício, alguns podem ir mais rápido para a eternidade até. Mas não vai mudar a eternidade. Pode acelerar a sua entrada, mas não vai mudar. Então, quando ele compara um com o outro, ele está dizendo, mais do que exercício físico, que tem algum proveito para a vida que é agora, nós temos que nos exercitar na piedade, porque ela tem a promessa de agora e depois. Agora, quando ele usa a expressão exercício físico, qual a palavra que o apóstolo Paulo usou lá no original grego? Ginásia. É a raiz da palavra ginásio, ou gin, academia. E aí Paulo não está falando do movimento normal das pessoas que andam e trabalham e já não eram sedentários. Ele está falando de uma cultura dos impérios greco-romano, que era de exercitar mesmo na academia, cuja mentalidade não era fazer isso meramente por saúde. Tinha muito mais a ver com a ideia de buscar definição, vaidade, culto ao corpo, do que meramente saúde. Mas mesmo a academia, que naquela época não era tão necessário quanto hoje, porque hoje é para suprir a falta do movimento, Paulo ainda diz que tem algum proveito. E de alguma forma nós pegamos isso, que hoje deveria suprir o que a gente já não faz, e a gente passou a classificar como se não tivesse nenhum proveito. O exercício físico não tem a ver só com a sua saúde cardiovascular ou perda de peso. O exercício físico vai produzir estabilidade hormonal. Se você quer prevenir demência na velhice, não tem nada que tenha tanto poder de prevenção à demência como exercício cardiovascular. A irrigação sanguínea no cérebro tem o poder de produzir o que os médicos estão chamando de neuroneogênese, a produção de novos neurônios. Agora, se você quer ter mobilidade na velhice, mais do que o cardio, que é o exercício aeróbico, você vai precisar do anaeróbico. Um pouquinho de resistência e força que te ajude a não ter muita perda de massa muscular para garantir a mobilidade. Um dia desse, alguém me perguntou, acho que foi há uns 2 anos atrás, pastor, o senhor está na pegada na academia? Eu falei, estou. Ele falou, mas parece que o senhor, além do cardio, ainda faz musculação. Eu falei, faço. Ele falou, por quê? Eu falei, porque além de garantir minha saúde, eu quero cansar meus netos. Eu não quero que eles me cansem, eu quero cansar eles. E quando eles olham para mim hoje e falam, vovô, cansei, eu digo, yes. Eu falo, estou cumprindo minha missão. Então, eu não quero só chegar lá na frente com a cabeça boa e o coração bom. Eu quero ter mobilidade para cumprir o propósito, para pregar o Evangelho. E Deus começou a me corrigir a respeito dessas coisas, a ponto de eu ter que estabelecer algumas mudanças. Mas antes de terminar, deixa eu falar da fase 2, para a fase 3 e para a 4, onde eu cheguei agora. Novembro de 2013, eu estava numa conferência em São Paulo, muito feliz porque eu ia conhecer um homem de Deus que eu ouvia falar muito dele, pastor Paulo Canuto.
Principalmente quando eu estava pregando na Europa, as pessoas me perguntavam, você conhece o Canuto? Tu conhece o Canuto? Eu dizia, só de ouvir falar, nunca tinha encontrado ele, mas a gente ia falar na mesma conferência. Eu estava na torcida para que ele já estivesse na abertura, porque a conferência era de quinta a sábado, mas eu ia pregar na quinta à noite, sexta de manhã eu já viajava. E eu torcendo, e quando cheguei lá e preguei, ele estava lá. Então, depois do culto, serviram uma janta na igreja. Hoje eu evito jantar, mas na época eu era um bom fã da janta. Mas esse dia, o pessoal da igreja, já com a mentalidade diferente, fez a janta um pouquinho mais saudável, mais health do que o normal. Mas apesar da comida já ser bem mais saudável, ele foi o que fez o menor pratinho. Quando eu vi o prato dele, só por quebra-gelo, para entrar na conversa, eu falei, está se cuidando, hein? Mas lógico que eu não queria conversar daquilo. Aquilo era só a ponte para a abordagem. E quando eu olhei e falei, está se cuidando, ele olha para mim de volta e pergunta, quantos anos você tem? Quando alguém com mais de 60 anos te perguntar a idade, ele vai te dar um sermão. Pode ter certeza disso. Quando ele perguntou quantos anos você tem, eu já pensei, deu ruim. Começamos errado esse negócio. E hoje eu estou com 51. Então, estava falando do final de 2013, eu estava com 41 para 42. E eu falei para ele, 41. Quando eu falei 41, e eu estava esperando o sermão, ele falou assim, não, estou perguntando sua idade. Porque ele falou, quando eu tinha 44 anos de idade, ele falou, eu achei que você estava em torno dos 40 já. Ele falou, quando eu tinha 44 anos de idade, eu morri. Eu falei, você o quê? Ele falou, eu morri. Eu falei, como assim morreu? Ele falou, eu morri. Eu tenho o laudo médico da minha morte. Ele aponta para Eva, a esposa dele estava do lado, e falou, ela é minha testemunha. Foi ela que me levou para o hospital, ela que me socorreu, meu corpo entrou em falência, e não é todo dia que você conversa com alguém que morreu. E eu fiquei curioso. Eu queria fazer um monte de perguntas e eu disparei fazer. Né? E ele falou, olha, os médicos me reanimaram 5 vezes. Nas primeiras 4 eu voltei. Na quinta eu não voltei. Eu falei para ele, como é que o senhor sabe que não voltou? Ele falou, porque eu me vi saindo do corpo. E tudo que acontece a partir desse momento, ele falou, eu estou em pé, do lado de fora do corpo. Ele falou, eu vi que hora zero no relógio da sala, quando o médico assinou o laudo da minha morte, exatamente o horário que eu vi, é o que está no relatório. Ele falou, eu vi o que é que o médico falou quando tirou minha aliança e entregou para minha esposa. Ele falou, e minha versão bate nos mínimos detalhes com a da minha esposa e do meu médico. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí que Jesus apareceu atrás de mim. Ele disse que quando ele apareceu, não precisava de anúncio, aquela presença é o que qualquer um reconhece. Ele diz, mas quando eu percebi ele atrás de mim, eu sentia que eu não tinha permissão para encará-lo, embora eu já soubesse que era ele antes dele falar comigo. E o Paulo continua e diz que Jesus chegou bem perto do ouvido dele e sussurrou assim, você é um suicida. Quando eu vi aquela frase, eu já sabia para onde ia aquela conversa. Jesus falou para ele assim, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida, mas você abortou isso porque nunca cuidou do seu corpo. Quando ele falou isso, eu falei, para, você era gordo, vamos dar real aqui comigo, sem pisar nos ovos, vamos direto no assunto. Ele falou, não, meu problema não era sobrepeso nem comer muito. Ele falou, na verdade, meu problema era comer pouco. Eu jejuava sem nenhuma sabedoria para entrar e sair o tempo todo. Ele falou, toda noite para mim era uma vigília. Eu tinha experiências extraordinárias com Deus. Ele falou, eu dormia 2, 3 horas por noite, porque eu queria virar toda noite orando e buscando a Deus. Eu viajava para pregar o evangelho sem me dar descanso. Ele falou, aos 44 anos, meu corpo entra em colapso. E não suportou a falta de cuidado. Quando ele fala isso, eu peguei emprestado, as pessoas estão chamando isso de apropriação cultural. Tomei emprestado a frase dos carioca. Eu larguei na frente dele como se fosse um de vocês. Caraca! E estilo aquele agudinho da Baixada, né? Caraca, maluco! Faltou largar o maluco. Quando eu larguei o caraca, ele olha para mim e fala assim, calma que fica pior. Ele falou, Jesus me deu uma visão do que teria sido o meu velório o dia seguinte. O velório que nunca aconteceu, eu assisti. Ele falou. Eu falei, como é que é? Ele falou, eu me vi arrumado no caixão. As coroas de flores, familiares, amigos, todo mundo chorando. Ele falou, pior coisa que você vê é o seu velório. Ele falou, eu vi o meu. O velório que não aconteceu, eu assisti. E diz, enquanto eu estou vendo aquela cena, eu arrumando o caixão, as pessoas chorando, e disse que alguém chegava e apontava a mão assim na direção dele. Dizia, mas o Paulo era uma benção. Por que será que Deus recolheu ele tão novo? E quando a pessoa falava isso na visão, Jesus falava atrás dele, além de abortar o meu plano para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Jesus disse, eu não te recolhi coisa nenhuma.
Foi você que se matou. Mas agora as pessoas me julgam por causa da sua negligência. E quando eu vi aquilo, o chão sumiu debaixo do meu pé. Estou falando de mais de 10 anos atrás. Eu levantei daquela mesa e eu falei para Deus, nunca mais o Senhor vai chamar minha atenção nessa área de novo. Falei, essa é a última vez que o Senhor me corrige. Porque eu decido, a partir de agora, mudar. Eu falei para Deus, eu não consigo mudar amanhã. Minha cabeça vai ter que mudar, meus valores vão ter que mudar. Eu falei, eu preciso de um ano. Um ano para mudar minha cabeça primeiro. Para que eu consiga mudar meu comportamento depois. Eu falei, eu estou te pedindo a partir de agora um ano. Eu falei, eu vou ler a Bíblia de uma forma diferente. Eu vou estudar o que eu nunca estudei nessa área de saúde. E foi aí que o processo de mudança realmente começou a acontecer. Eu saí daqueles 126 quilos, fui lá para os 2 dígitos. E durante a maior parte dos últimos anos, meu peso ficava em torno de 98, 99. A gente brincava com os amigos que até 99,9, 2 dígitos, você está magro. Quando dá 100,0, a gente brinca, agora já está gordo, já subiu os 3 dígitos. Que é o caso de nós, os homens, pelo menos, é um peso comum. Mas Deus começou a mexer comigo de tal forma que no último ano, eu estava falando hoje para o Felipe, eu sinto que cada vez que o tempo passa, eu entendo melhor. Eu comecei a descobrir uma outra Bíblia que eu nunca enxerguei, que a maior parte desses assuntos estavam lá o tempo todo. E eu comecei a ler muito material da medicina. Porque um dia, alguns meses depois, eu estava na frente do médico que mais me ajudou nesse processo na última década. E a gente estava conversando, eu fiz um exame com ele, falei, e aí, doutor? Ele falou, melhor do que eu esperava. Para quem não se cuida. Eu falei, como é que o senhor sabe que eu não me cuido? Ele só deu um sorrisinho, tipo, com esse peso, com esse tamanho, não vai enganar ninguém. Né? Mas a gente começou a conversar, eu falei, não, Deus ultimamente está mexendo comigo. Contei para ele a história, que eu tinha ouvido os meses antes, que eu estava prestando mais atenção na Bíblia. E quando eu estou falando disso tudo, ele olha para mim e fala assim, Luciano, além de médico, eu também sou pastor e sou pregador. Não prego tanto quanto você, mas até que prego um pouco. Ele falou, para mim, como pregador, uma das coisas mais frustrantes é ver uma pessoa vir na hora do apelo, chorar. Aí você está olhando e pensa, agora vai. Mas saber que lá no meio da semana ele já esqueceu aquilo. Eu falei, é frustrante mesmo. Ele falou, você também sente isso? Eu falei, sinto. Ele falou, pois é isso que eu estou sentindo com você na minha frente agora, dizendo, vai mudar. Ele me pegou de jeito. Que ele me fez sentir o que ele estava sentindo. Ele falou, é assim que eu me sinto. Certeza que a hora que você sair daqui, você já vai esquecer essa emoção toda. Aí ele olha para mim e fala, mas você concorda que se esse crente que vem no apelo, lesse a Bíblia todo dia, entendesse as verdades espirituais, seria mais fácil a gente levá-lo através dessa mudança de consciência a uma mudança de conduta? Eu falei, com certeza. Ele olhou para mim e falou assim, leia a minha Bíblia. Ele botou entre aspas o minha. Eu falei, o que o senhor quer dizer com minha Bíblia? Ele falou, Luciano, entenda um pouquinho mais sobre saúde. Você é um cara curioso. Vai xeretar o assunto. Porque talvez se você entender como as coisas funcionam, isso vai te ajudar a ter um comportamento diferente. Eu já saí daquele dia da consulta com a relação bibliográfica. De materiais que ele está dizendo, leia sobre isso, leia sobre aquilo. Me lembro até hoje, o primeiro livro que ele me mandou comprar. Caro. Eu pensava, não é que nem livro de crente. É um livro técnico mais caro que o senhor me deu. Ele falou, pois é. Mas eu comecei a passar por um processo que foi abrindo minha mente, não só entendendo a palavra, mas entendendo princípios. E no ano passado, o Espírito Santo começou a falar comigo e dizer, chegou a hora de você abrir sua vida, contar sua história. Chegou a hora de você transbordar sua correção, sua mudança de vida e ajudar muita gente que está negligenciando o cuidado com o corpo. Eu não vim aqui te apontar o dedo, não vim jogar pedra em você. Eu só vim dizer para você o seguinte, eu nasci e cresci num lar cristão. Muitos de vocês não tiveram o privilégio que eu tive. Meu primeiro presente foi uma Bíblia. Antes de eu nascer, ela já estava separada, dedicada. Fui consagrado a Deus antes de nascer. Tive um encontro com Cristo ainda criança. Fui batizado nas águas criança. Cheio do Espírito Santo na adolescência. Pude andar naquilo que me foi ensinado. E a vida inteira eu dizia o seguinte, eu não tenho arrependimentos. Enquanto muita gente diz, queria ter conhecido Deus antes, queria isso, aquilo. Eu falo, gente, eu vivi uma vida sem arrependimentos. Porque eu tive o privilégio de fazer escolhas certas desde o início. Nos últimos anos eu mudei essa frase.
Eu digo que hoje eu tenho um grande arrependimento. Eu queria ter entendido o cuidado do corpo antes. Eu queria ter sido menos negligente. Graças a Deus eu pude entender isso cedo, antes de ter problemas sérios, antes da fatura do cartão de crédito ficar muito alta. Mas sabe, eu gostaria de ter entendido isso antes. E eu quero fazer um apelo principalmente aos que têm de 35 anos para menos. Até os 35, alguns perto dos 40, a gente diz que a gente está na idade da imortalidade. Você não acha que vai envelhecer, você não acha que vai ter problema, você não acha que precisa se cuidar. Aí a turma fala, tem que dormir, você diz, eu não dormi, está tudo bem agora, criatura. Daqui a pouco a história muda. E a gente deveria se cuidar um pouquinho mais. Isso não tem absolutamente nada a ver na perspectiva bíblica com vaidade. Tem a ver com glorificar a Deus, que é o dono do corpo. Tem a ver com não ser irresponsáveis. E muitos de nós estamos comprometendo o que poderíamos fazer para Deus ao longo dos anos em que deveríamos estar crescendo e amadurecendo. Mas depois chega um momento que a gente não tem vigor, não tem disposição, não tem saúde física. Alguns de nós vamos terminar sem saúde mental e emocional, porque simplesmente não estamos cuidando do que deveria cuidar. E o pior ainda é muita gente jogando a conta em Deus. O Senhor recolheu, o Senhor permitiu, o Senhor tem um propósito. E tem coisas que eu imagino o próprio Deus, a semelhança de Paulo, dizendo, esse dano e perda poderiam ter sido evitados. Então, eu vou insistir nisso. Não vim te apontar o dedo, não vim jogar pedra em você. Espero que de alguma forma você possa ouvir o que não é só instrução bíblica. Eu creio que é uma palavra profética de Deus para o nosso tempo. De que a gente se prepare de todas as formas e maneiras para dar o melhor de nós para Deus até o fim. Eu lembro de uma conversa inesquecível que tive com Reinhard Bonk, um dos maiores evangelistas da história. Eu falei para ele, Bonk, você já transicionou o ministério, alguém assumiu o seu lugar da liderança, mas você não desistiu de fazer as cruzadas. Você entende que a estrutura e a instituição precisa dessa transição que você fez, mas você mesmo não parece que está preocupado em parar de trabalhar. Ele olhou para mim e falou assim, eu quero ser que nem esses Boeing 787, que no final da pista de decolagem está na maior velocidade. E diz, eu quero até meu último suspiro ter força e disposição de trabalhar para Deus. Eu nunca tinha visto alguém falar isso com tanta paixão. Ou como a gente diz para os nossos líderes, com sangue nos olhos, faca no dente. Naquela disposição de dizer, eu quero servir a Deus até o fim, eu quero dar o melhor de mim. E nós temos responsabilidade em relação à forma como vamos construir o nosso futuro. Se teremos ou não saúde e disposição para fazer mais para Deus. Então eu peço assim de coração que você dê atenção a isso. Se você já passou os 35, os 40, talvez você já está numa receptividade maior para me ouvir. Se você ainda não chegou lá, só pense o seguinte, é impossível que tanta gente que já fez o seu trajeto e hoje se arrepende, esteja errado, e você que ainda não percorreu, saiba tudo e esteja certo. Então seria melhor e mais sábio dar atenção não apenas ao que pessoas dizem, mas aquilo que Deus na sua palavra diz. Para que a gente não espere uma conta chegar muito alto, para depois dizer, agora está tarde demais. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Eu gostaria que nós orássemos. Feche seus olhos por um instante. Meu Deus, nós te pedimos que nessa noite o Senhor nos permita ter mais do que instrução, mais do que orientação, mais do que ensino, mais do que alinhamento doutrinário. Eu oro por despertamento. Eu fui tão resistente por tanto tempo ao seu ensino, à sua correção. E honestamente, até hoje eu não consigo entender porque criamos fortalezas tão grandes que nos impedem de entender verdades tão práticas e simples. Mas eu oro a Deus que essa seja uma noite de despertamento. Eu oro que essa seja uma noite onde o Senhor ilumine os olhos do coração dos meus irmãos e irmãs. Eu oro que essa seja uma noite não só de instrução, mas de despertamento profético. E ainda que estejamos aplicando a Deus de uma forma generalizada a Tua palavra, sabemos que o Senhor, e só o Senhor pode, fazer aquela aplicação personalizada
tratando com cada um de nós na sua área de necessidade e naquilo que te devemos uma resposta. E nós clamamos por isso. Nós clamamos pelo teu toque, nós clamamos pelo teu sopro. Não apenas aqui e agora, mesmo depois deixarmos esse lugar, que aquilo que ouvimos não caia no esquecimento e que o Senhor siga trabalhando isso dentro de nós. Nós oramos não apenas por continuidade, nós oramos por progressividade no entendimento e na capacidade de corresponder contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Fale com Deus por alguns instantes, do seu jeito, da sua maneira. Se você tiver condições e puder, fica o incentivo para que você aprofunde o que nós falamos e adquira o livro do Cuidado do Corpo.